tranquilidade no olhar, sabe? Tranquilidade no olhar. Só observa e espera. Olá, Escorpião! Bem-vindos ao Tá Escrito na Estela e essa é uma leitura geral dedicada ao seu signo. Antes da gente iniciar, eu tenho alguns recadinhos que são importantes para o aproveitamento desse conteúdo e também dos outros conteúdos que a gente produz aqui no canal. A primeira coisa que eu preciso dizer é, para ficar mais fácil para que você entenda essa leitura, a gente vai setorizar ela. A gente vai começar com uma energia geral e recadinhos, depois a gente vai falar sobre os principais acontecimentos, vai falar sobre trabalho, vai falar sobre amor e no final do vídeo tem conselhos, confirmações, energias extras, todas dedicadas a essa leitura e também a parte final é muito importante, eu espero que você fique comigo até lá. Outra coisa que eu preciso dizer também é, você pode começar a assistir esse conteúdo ou então ir para a parte que mais te interessa e alguns recados, previsões e acontecimentos podem não se conectar com você. Ou então pode ser que o vídeo inteiro não ressoe com você. Se isso acontecer, eu te convido a assistir o seu ascendente, Lua, Vênus ou os signos mais fortes do seu mapa. Assim como eles têm uma importância e interferência direta no teu mapa, pode ser que esses vídeos tenha recados mais específicos e mais conectados com você. E se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se. Se a sua energia combinar com a minha, aqui nós temos vídeos mensais, temos vídeos semanais, leituras gerais, tudo para te entreter, te informar e também te conectar com o seu momento. Agora sim, boa sorte, boa leitura, Escorpião! Vamos começar aqui com uma energia geral do Oráculo do Poder da Deusa. Esse baralho é lindo e forte. Vamos ver o que ele conta pra gente. Kali, libertação. Caiu mais uma aqui. Mamakila, a lua. Essa carta aqui, a minha intuição me conta que é como se fosse um processo de vocês de libertação kármica. Essa palavra é muito forte, mas olha bem no olho dessa carta. É uma sensação de libertação kármica. Peço licença para conversar com vocês sobre isso, porque é um assunto muito forte. Mas me vem uma coisa aqui de libertação de algo... É kármico, pode ser até alguma coisa assim do tipo... algo que não deu certo para os meus ancestrais, algo que vem carregando, que... Sabe aquela coisa que, putz, tá pesado, todo mundo já passou por isso? Ou de alguma forma, quando eu olho para os meus ancestrais, eu olho para as pessoas que já venceram as batalhas da vida, que já passaram, né? Que já passaram pelo mesmo processo que eu estou passando, e aí eu posso estar falando de uma linhagem. É como se vocês estivessem nesse processo de libertação. E esse processo tem a ver com mulheres. Mesmo sendo um baralho só de mulheres, olha lá, tem a carta da Mamakila, que é a carta da lua. Sabe? Só mulheres. Tem alguma coisa que é como se fosse de uma linhagem só de mulheres, ou só as mulheres da minha família tinham algo, passaram por processos, e aqui tá falando que Escorpião se liberta disso. É uma consciência e tanto. Vamos ver como isso vai se reverberar aqui, porque isso é muito forte, muito forte. Vocês vão conseguir enxergar. É uma quebra muito forte. Vamos começar aqui com 3 acontecimentos ou 3 energias do Tarô dos Anjos. O que você tem para me contar? 5 de fogo, objetivos contraditórios, detalhes incômodos e conflito com os outros. A justiça, decisões justas e imparciais. Faça o que você sabe que está certo. Defenda as suas convicções. É o arcanjo Raguel. Reparem que ele está com uma lança na mão. É como se... É uma quebra, Escorpião. É uma quebra de algum padrão. E é um padrão ancestral.
É um padrão ancestral. A Lua. De novo. Intuições importantes, acontecimentos ocultos, liberte o medo que os reprime, que o reprime ou que os reprime. Meu Deus, é uma quebra de algum padrão aí de mulheres. E isso é ancestral, eu não tenho dúvida. Isso vem de uma linhagem de mulheres. Uma coisa que incomoda ou incomodava muito vocês. E vocês vão quebrar. Essa energia do 5 de fogo, ela pode aqui se conectar de alguma forma, se explicar no meu jogo no decorrer. A gente vai tentar entender. O que pode ser também é que vocês podem estar em alguns momentos aí com alguns conflitos. Podem ser ideias conflitantes, muita coisa fritando na cabeça de vocês, ou até mesmo um período de discussões. A segunda possibilidade que vem aqui é que é como se fosse um período de discussões, um período de muita gente falando. Eu sinto pelo 5 de fogo aqui, né? Muita gente falando, pode ser algum ambiente que você esteja aí, de muita gente com... Sabe, um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outro, e aqui tá falando que é para você defender as suas convicções, para que você não caia na pilha. Se você estiver muito pilhado com tudo isso que tá acontecendo, aqui fala, defenda as suas convicções, não tenha medo do conflito. O conflito precisa às vezes acontecer. Eu sou a pessoa que não gosta muito, tá? Pessoalmente, eu não gosto muito do conflito, eu prefiro a conversa. Mas quando ele acontece, a gente também não pode fugir da raiva, né? Não pode deixar, não, tudo bem, eu vou fugir disso aqui, não vou falar por conta para evitar conflito. Não, se te incomoda e se de repente está sendo injusto com você, não fuja desse conflito. Esse é um outro recado das energias gerais. Eu tô passada com essas energias. Passada. Situações que só no jogo de escorpião a gente consegue enxergar. Só no jogo, não tem outra coisa. Vamos dar uma olhada aqui nos principais acontecimentos para ver o que ele vai contar, como vai contar. 6 de paus. Temos uma vitória, uma conquista importante aqui. 4 de espadas. 8 de copas. E temos um 3 de espadas aqui. Eu tenho 2 recados importantes com essas energias aqui. Me parece que são 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas, me parece que aconteceu uma situação que magoou muito vocês. É uma situação no qual eu senti que eu precisei sair dessa situação, eu precisei abandonar essa situação, eu senti que estava abandonando, eu precisei sair dessa situação, mas porque eu estava muito magoado. Eu participei de alguma coisa que foi muito importante na minha vida, pode ter sido aí um projeto, ou até mesmo um relacionamento e tudo mais, só que isso, do mesmo jeito que é como se estivesse fluindo aí, ou como se fosse uma coisa muito importante para vocês. Só que, sabe quando tem uma situação que tá fluindo e de repente existiu alguma quebra, ou alguém magoou demais, magoou tanto vocês a um ponto de vocês falarem, não, beleza, eu não dá mais para ficar aqui, eu preciso ir embora, isso aqui me magoou muito, cortou meu coração, foi uma traição que fizeram comigo. E por conta disso, ou eu abandonei, ou eu saí daquela situação, ou eu fui embora, e enfim. Depois 4 de espadas e o 6 de paus. Aqui tá me falando que é como se fosse assim, talvez um período de regeneração. Bem coisa de escorpião mesmo, né? Regeneração. O 4 de espadas, ele representa o descanso. É um momento, ou foi um momento da vida de vocês que vocês precisaram abaixar um pouco as energias, sabe, assim, até para se regenerar, até para se levantar, é como se vocês tivessem ficado um tempo ali em banho-maria, digamos assim, é como se tivesse ficado um tempo ali morno. Tô usando bastante essa palavra hoje. E o 6 de paus está falando que é como se viesse uma vitória para vocês.
em cima dessa situação. É como se você conseguisse enxergar que, ponto 1, ou você superou essa situação, ou o melhor que você fez naquele momento foi se afastar. O melhor que você fez naquele momento foi quebrar aquilo. Mesmo que isso tenha representado alguma situação que te magoou muito. É como se você tivesse ido até o limite, e esse limite, você olhou pra você e falou assim, não, pera lá, não, isso aqui já é demais, então vou sair fora, vou espirrar daqui, tô indo embora. Pra mim não dá mais. E aí o 6 de paus vem falando assim, olha, foi o melhor pra você. O melhor. É uma vitória pra você. Olha por outro aspecto. Pode ser que você tenha notícias nos próximos tempos de... Olha a bagunça que ficou depois que você saiu dessa situação, sabe? Ou, se foi uma pessoa que aprontou com você, pode ser que essa pessoa, assim, você tenha notícias no sentido dela ter aprontado com outras pessoas, enfim. Aqui tá falando que é como se você tivesse uma vitória importante sobre essa situação. Ok? O outro grupo de pessoas que eu vou conversar também, teoricamente, tem a ver com isso. É como se você estivesse num período em que você criou muita expectativa sobre alguma situação, como se você tivesse, de alguma forma, aquilo foi um movimento importante para você. Você criou bastante coisa ali naquele sentido de, sabe, investiu toda a sua energia em algum movimento. Só que essa energia, me parece que as pessoas não deram tanto valor assim. Não deram tanto valor para o que você fez, para a sua entrega, digamos assim. É a sua entrega. O que magoou foi o fato de não não terem dado valor para sua entrega, para aquele movimento que você estava fazendo. E aí, depois 4 de espadas e 6 de paus. A questão é que eu tenho a mesma sensação, que é como se você tivesse uma notícia de... Beleza, eu errei pelo fato de eu ter criado expectativa, eu errei pelo fato de ter colocado a minha energia total ali, eu não podia ter feito isso. E depois eu me recolhi. Por isso que eu falei que é muita coisa de escorpião, né? Escorpião é fênix, né? Ele se regenera, ele consegue se regenerar, mas é fênix. Então, vocês precisam do momento de vocês de reflexão, de recalcular rota. E esse recalcular rota, além de deixar vocês mais fortes nesses períodos, também está falando que é como se fosse um movimento que vocês depois conseguem enxergar exatamente como isso reverbera, sabe? É como se quem faz alguma coisa para vocês não fica impune, entende? Por isso a energia da justiça também logo de cabeça nesse jogo, né? Como uma energia geral. É muito louco isso, porque esse jogo vem falando sobre quebra de padrões, e quebra de padrões ou quebra de karma não é uma coisa simples, entende? É como se fosse uma situação que, para quebrar um karma, eu primeiro entendo como aquela situação funciona, para eu entender para lá, putz, raciocinei errado, fiz errado aqui, pera lá, não dá para continuar desse jeito, eu preciso mudar, eu tenho que mudar minha cabeça. E é exatamente o que vocês fizeram. Vocês mudaram a cabeça de vocês. E aí agora eu entendo que vem a recompensa para vocês, sabe? No sentido de venci essa situação, eu não preciso mais disso, eu não preciso mais ficar num lugar onde as pessoas não reconhecem o meu valor. Eu não preciso ficar num lugar onde as pessoas só ficam me traindo, enfim. É um reposicionamento de vocês e até mesmo uma libertação. Ok? Isso tá muito forte aqui, muito forte mesmo. Eu não consigo ler de outra forma. E bora ver com o baralho cigano para ver o que ele vai fofocar mais, porque eu quero mais fofoca do que isso, porque já foi uma senhora de uma fofoca, né? E você que tá aqui me assistindo ainda, tá gostando dessa leitura? Se tiver gostando, gostar da minha comunicação e se eu estiver sendo clara com você, aproveita agora para deixar seu like. E também se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Assim, as próximas leituras de Escorpião você vai estar pertinho aqui de mim e vai conseguir ver em primeira mão as próximas energias, as próximas histórias que a gente tem para contar aqui e os próximos acontecimentos também. Bora com o fofoqueiro! A carta do mensageiro, a carta das pedras, a lua de novo, a chuva,
Olha o movimento de recolha que eu falei para vocês, ó. Vocês ficaram um tempinho aí, hein? No movimento de recolha, recalculando a rota, entendendo aonde também vocês erraram. Numa situação que dá errado, tem um erro do outro e tem também o meu. Tem aonde eu me posicionei, de repente, de uma forma errada, ou pensei, ou agi de uma forma errada também. Eu vejo e sinto que vocês conseguiram enxergar ali boa parte do que, ou o que eu não quero, ou o que eu não vou fazer mais. Os rios, a carta dos mentos, a carta do mensageiro, do aliado, a carta das transformações. Vocês vão ter notícia. Vocês vão ter notícia aí. Eu tô enxergando de alguma forma alguém que vocês já não viram no período, mas alguém que vocês já não veem há um bom tempo, essa pessoa tentando contato, tentando voltar às boas, procurando apoio. Só que, ó, escorpião, mais uma lança aqui. Mais uma lança. Mais uma sequência aqui do fofoqueiro. A carta da estrela, as armadilhas, a cigana, ó, vocês espertos aqui, e a carta do cigano. Do que estamos falando? A chave. Essa pessoa vai tentar procurar apoio. Ela pode, de alguma forma, tentar acionar algum gatilho em você, ou ela pode, de alguma forma, recorrer a alguma coisa do passado, sabe? Lembra daquela época, aquilo foi legal. Me parece que essa pessoa vai tentar procurar algum tipo de aconchego em você. Só que finaliza aqui com a carta da chave, depois a estrela e as armadilhas. Então aqui eu vejo vocês só esperando isso acontecer. Eu vejo até um certo sarcasmo aqui, tá? Ou um deboche também. E não tem nada de errado. Não tô falando que isso é certo ou errado, não. Mas um certo deboche nessa situação. Então é como se a pessoa te procurasse e você fosse meio que debochado com a pessoa. Ou que você, tipo assim, é? Nossa, sério? Entendi. Quando eu falava certas situações, eu não tinha razão. Agora... Depois, a cigana, o cigano e a carta das soluções. De alguma forma, eu entendo que isso aqui vem para que você tenha soluções sobre isso, tenha chaves de consciência. E energia de cabeça, 6 de paus. É como se fosse uma vitória em cima de algo que você já tinha colocado na sua cabeça. Me parece que você já tinha na sua intuição, já estava intuído que isso iria, de alguma forma, acontecer. Sabe quando tem uma parada de... Eu sonhei, eu sabia, o vento contou. É mais ou menos isso. O vento contou, eu sabia, de alguma forma eu sabia. E as soluções, eu tô entendendo que é como se fosse, através da comunicação de vocês... Vamos usar essa palavra, eu não gosto muito de falar isso, mas de fechando isso, sabe? Fechando esse assunto, concluindo esse assunto. Solucionando esse assunto. A carta das soluções, ok? Bora falar sobre trabalho, escorpião. A justiça de novo. Eita, Lelê. Energia, né, minha gente? O imperador. 5 de espadas. Ó o conflito de novo. Energia de conflito de cabeça caiu aqui. Cavaleiro de espadas. O que acontece? Recado principal aqui dessas energias e muito intuitivo. Eu tô vendo que pode vir a acontecer alguns conflitos no local que você trabalha. E aí eu tô enxergando que é como se tivesse alguém acariando
Qual é o nome da palavra? Jesus amado. Não é acariciando. É acariciando? Observando, tá? Enfim, eu não lembro o nome da palavra, tá? Como se você tivesse um conflito dentro de algum trabalho aqui, onde o escorpião vai precisar se posicionar de alguma forma. Até porque aqui pede para que vocês tomem cuidado nos próximos tempos, porque é como se tivesse uma parada meio que de erros e um querendo colocar no... errei por causa disso aqui, a culpa é sua, sabe? 5 de espadas tem muito uma pegada de um conflito e como se alguém quisesse, eu sinto que como se alguém quisesse colocar no outro, sabe? A culpa no outro. E aí o imperador e a justiça. A coisa vai pegar um pouco de fogo aqui, ou vai pegar muito fogo aqui, porque eu tô enxergando que é como se tivesse alguém acima de vocês que vai investigar a fundo essa história. É como se essa pessoa quisesse ou pegar esse erro, de onde isso aconteceu. Eu tô vendo alguém muito bravo aqui, muito bravo. E como se a pessoa ficasse assim, então pera lá, que agora a gente vai a fundo. Eu vou escutar cada pessoa dessa história. Eu vou buscar mesmo, vou buscar o que realmente aconteceu. E parece que quem errou, a casa vai cair, tá? Pelo Cavaleiro de Espadas e pela Carta da Justiça. Quem errou, a casa vai cair. Eita, lelê. Forte isso aqui, tá? Para você que tá procurando trabalho, o que eu tô entendendo? A Justiça, o Imperador, 5 de espadas e Cavaleiro de espadas. É provável que você tenha pode ser alguma entrevista aí, aonde vocês vão fazer uma entrevista ou um teste com alguém que é acima do cargo de vocês. Essa vaga é super concorrida. E aqui pede para que você vá com muita energia para esse lugar, para fazer esse teste. Cavaleiro de espadas. Não fique com medo da concorrência, tá? Vá com tudo para cima disso. É o que essa pessoa está buscando. Ela está buscando alguém que seja muito prático, muito rápido, muito ágil. Ok? Vamos tirar mais situações aqui com o baralho cigano para ver o que mais ele conta. Eita, lelê. Aviso. Sol. Ervas. Urso. Vou tirar tudo, hein? A carta das vitórias e a carta da magia. Mais uma. Ratos. Cobra, olha aqui a energia dos 5 de espadas com o Cavaleiro de Espadas, a carta dos caminhos e para concluir a carta do coração. Ok, vocês lembram que eu falei para vocês que era para tomar cuidado porque provavelmente ia acontecer alguma coisa em que alguém ia buscar aí. Vai ser alguma caça com alguém. Aqui eu tô vendo erro ou alguma situação que pode deixar o escorpião um pouco estressado com relação ao trabalho. Aqui, logo na sequência, é como se... Na sequência não, aqui no início, é como se fosse assim, olha, alguma coisa vai ser revelada para um grupo de pessoas. E depois o urso, a carta da vitória e a carta da magia. Assim, se vocês não fizeram... Se vocês fizeram parte de vocês, se vocês estão ali num processo de... Não, eu não fiz nada de errado, ó. Quer caçar, pode caçar, fica à vontade, mas eu não fiz, não tive participação, eu não tive nada a ver com isso aí. Para vocês, passa batido, mas a casa vai cair para alguém. E forte. Como tem a carta dos caminhos, é o que eu falei, se vocês não erraram, não teve nenhuma participação com relação a isso, fiquem tranquilos. Mesmo que eles queiram, de alguma forma, colocar alguma culpa em alguém, isso não vai ser encontrado, tem energia da justiça aqui. Então, não vai ser colocada a culpa em você. E eu vejo você se defendendo muito também. Então, tranquilidade no olhar, sabe? Tranquilidade no olhar. Só observa e espera. Bora falar sobre amor? Vamos ver como é que vai ficar aqui essas energias. Falei que tinha uma quebra de padrão. Falei. A estrela.
Rei de espadas. Pajem de ouros. Ok. Pode ser que eu esteja falando com alguém que acabou de terminar um relacionamento ou terminou um relacionamento e, assim, abalou as estruturas. Só que, como eu disse no início dessa leitura, foi uma quebra kármica. Depois a estrela, Rei de espadas e Valete de ouros. Se você pensa que de repente você vai ficar muito tempo sozinho, isso é por opção. Eu vejo que existe a possibilidade de 2 pessoas entrarem na vida de vocês. 2 pessoas. E aí, aqui tá falando que é como se fosse uma situação de a escolha de vocês vai fazer toda a diferença. Porque uma dessas pessoas pode não demonstrar tanto sentimento, mas traz estrutura. E a outra demonstra um pouco mais de sentimento, mas precisa ser um pouco mais trabalhada. Então são 2 desafios ou 2 novas pessoas que a escolha está na tua mão. Só que o que você tinha com relação ao relacionamento, se você tinha ciclos ou pessoas que era sempre o mesmo problema, sempre o mesmo padrão, isso não vai existir mais. É como se você estivesse indo para uma outra busca, uma nova situação. Ok? Baralho cigano fofoqueiro. Os livros. A carta dos obstáculos. O mar. A carta da casa. A matéria. A carta das novidades. As alegrias. A carta da segurança e a carta das perdas, a carta do caixão. Aqui eu vejo, como eu falei para vocês, as novidades aí. Então eu tô entendendo que é como se fossem pessoas entrando na vida de vocês, tá? Eu vi a energia de 2 pessoas ali, ou pode ser até mais, mas eu vejo 2 pessoas marcando essa nova fase, ou essa fase que tá para entrar. Uma delas vai ser um pouco mais difícil a comunicação, um pouco mais espaçada, ou para que a coisa pegue um pouco mais de corpo, o relacionamento fique um pouco mais estável, demora um tempo. A outra eu já vejo sendo um pouco mais rápida, mas aí, no caso, é vocês olhando para essa situação do tipo, eu não sei se essa pessoa me traz a estabilidade que eu tanto estou procurando, ou eu não sei se ela me traz a segurança que eu tanto estou procurando, ou que eu preciso nesse momento. As alegrias, a carta da segurança e a carta do caixão, as perdas aqui, eu já vou te avisando que são situações diferentes de relacionamento. E vale aqui até você olhar para isso com um pouco mais de carinho. Sabe aquela coisa de, poxa, mas essa pessoa não demonstra. Será que ela não demonstra? Será que eu estou acostumada da forma como eu era tratada antes? Entende? É isso que eu quero dizer. E, para finalizar a nossa leitura, eu peço para os meus oráculos trazerem aqui conselhos, confirmações e também consciências extras para esse jogo. No oráculo das intenções, eu achei incrível porque saiu uma fênix. E eu usei essa metáfora no jogo. Aqui está falando sobre uma energia muito potente de vocês, que é a de renascimento. O recado dele é diferente do recado que eu preciso dar aqui, tá, Escorpião? Porque eu acredito que vocês saibam que vocês são fênix. E aí, aqui tá falando que... O recado eu leio depois, mas aqui tá falando que é como se você tivesse essa força, esse poder de se regenerar. E aí, eu só vou pedir para que vocês se conectem a isso nos próximos tempos. As pessoas têm o poder sim de magoar a gente, ou a gente também tem que passar algumas vezes por algumas situações para entender onde a gente está errando, para não errar mais. Quebra de karma e quebra de ciclo, ou alguma situação de quebra que vem na vida, nunca é para detonar a gente e colocar a gente no chão. É para redirecionar. Beleza? Eu vou ler o recado agora. Retome antigos projetos e ideias que ficaram esquecidos para que voltem a tomar força, forma e identidade. Por isso que eu falei que o recado que veio para mim é diferente do que veio nesse oráculo. Vocês têm esse poder de regeneração e se de repente aquilo que você quebrou ou que você saiu
era importante para você, você tem uma nova consciência e você consegue retomar. Isso é seu. Então retoma aquilo que é seu. A energia que é tua, o projeto que é teu, tudo que for teu, retoma. Depois, aqui no oráculo do Keepers of the Light, saiu a carta Arcanjo Miguel. Os anjos estão protegendo? Não, estão próximos, perdão. É que eu traduzo as minhas cartas, então nem eu entendo a minha letra às vezes. Os anjos estão próximos. Essa carta, ela fala sobre entregar as preocupações na mão do espiritual, na mão dos anjos. E aqui tá falando que eles estão próximos para você não se sentir desamparado. Tanto naquele sentimento lá de Fênix que a gente começou no início, quanto eu acho que essa carta caiu para a tua área de trabalho. Você pode sentir aí que de repente a casa vai cair, mas estão procurando fatos aqui, aconteceu um erro. Se você estiver dentro da luz, se você estiver fazendo a coisa certa, deixa a casa cair. Entende? Eu estou protegido, eu confio, tanto na minha espiritualidade quanto na minha potência. Ok? E depois, a carta Alegria e Prazer aqui, que eu achei que é como se fosse uma consciência extra para o jogo de vocês. Apesar dele ter sido uma montanha-russa, aqui vem falando assim: abra o seu coração para a alegria. Independente de qualquer situação, a gente precisa vibrar sempre no positivo. Vibrar no positivo não significa estar feliz o tempo todo. Ali, não, obrigada, você fez isso aqui comigo, maravilha, eu tô alegre. Não, não é isso. Vibrar no positivo significa levar a vida mais leve. Eu vou ter dias que eu vou estar triste, que eu vou estar chorando, que eu tô pra baixo. Vai ter dias que eu vou estar recalculando a rota, mais pensativo, mas sempre tá aberto pra alegria, sempre tá aberto pra positividade. Isso ajuda muito a gente nos momentos que a gente tá aqui, ó, no baixo, entende? Pra só não esquecer disso, beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa leitura, e se você ficou comigo até o final, me conta aqui se você ficou nessa roda gigante, porque foi uma montanha-russa de emoções aqui. E, claro, deixa o seu like aqui se você ainda não deixou. Se o que eu falei aqui pra você fez diferença de alguma forma, deixa o teu like, comenta muito aqui pra mim, comenta se você gostou, se você não gostou, se é conivente com os acontecimentos da sua vida ou não. Deixa um comentário aqui pra gente entender se a gente tá indo também pelo caminho certo. E a gente se fala no próximo capítulo da sua vida, ou então na próxima semana aqui no YouTube. Valeu, Scorpio! Um beijo carinhoso. Tchau, tchau!